Muito bem, queremos estudar sobre a oração e os seus benefícios e já vimos como que Deus tem falado ao nosso coração tantas coisas profundas sobre a oração. Quanto mais nós vamos caminhando com Deus, assim como conhecer o mar, nós podemos chegar, nós mineiros, por exemplo, aqui no Brasil, que estamos num estado, numa província central, que não é litorânea, nós temos aquela alegria de conhecer o mar, de pisar em suas águas. Quem vai ao litoral pela primeira vez quer provar aquela água salgadinha e se deleita com a imensidão do mar. Como aquele menino que chegou pela primeira vez diante da imensidão do mar, olhou e ele estava tão alegre, ele corria na praia de um lado para o outro, ele provou a água salgada, molhou seus pezinhos e ele ia pulando dizendo: eu conheço o mar, eu conheço o mar, eu conheço o mar. E ele chegou perto de um pescador, um velho pescador que estava ali cuidando das suas redes, separando os seus peixes. E ele disse àquele pescador: moço, eu conheço o mar, eu conheço o mar. E aquele pescador olhou para ele e disse: eu também conheço o mar. Havia uma distância muito grande do conhecimento do menino e do pescador. O menino era a primeira vez que ele tocava, que ele via, seus olhos viam o mar. O pescador estava acostumado não só com as águas da praia, onde as ondas quebravam ali nas pedras, na areia, mas o pescador estava acostumado com as intempéries do mar, com a tempestade no mar, com os perigos do mar, com as bênçãos e as maravilhas do mar. Assim também nós somos chamados a conhecer Deus, a imensidão de Deus. E quanto mais conhecemos o Senhor, mais vemos quão grande, maravilhoso, profundo, tremendamente grande, forte, fiel, poderoso é o nosso Deus. A oração é uma chamada a esta aventura tão gloriosa de conhecer Deus. E dentro destas palavras que nos falam sobre a oração, nós temos um entendimento, uma tradução da palavra shazak ligada à oração, que é portar-se como homem. Orar é estar na presença de Deus como homem e buscar sua direção e ensino. Estar na presença de Deus como homem. O que significa isto? O que Shazak quer nos dizer como portar-se como homem? Nós vamos ver isto muito na experiência de Jó. Em Jó 38, de 1 a 4, Deus chama Jó para um confronto. Nós sabemos que Jó era um homem que Deus o apresentou dizendo para Satanás: viste o meu servo Jó, um homem temente a Deus, íntegro, fiel, um homem que eu posso dizer que é um modelo na sua geração, um homem que ama a Deus, um homem que é íntegro, ele não tem duas caras, ele é fiel, ele é honesto, ele é um homem que anda na verdade, ele é sincero, temente a Deus, que anda nos caminhos do Senhor. Jó tinha o testemunho de Deus de que era um homem que andava com Deus. E Jó foi provado. Jó foi provado de todas as formas. Ele perdeu todos os seus bens, ele perdeu seus filhos no mesmo dia. Perdeu suas ovelhas, camelos, os bois, os servos, a riqueza, a conta no banco. A calamidade chegou no mesmo dia. E ele disse: o Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz que ele adorou o Senhor. Ele adorou tendo tudo e adorou perdendo tudo. Jó é um modelo de uma pessoa que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Mas o inimigo disse mais a Deus: pele por pele, e o homem dará tudo quanto tem pela sua sobrevivência, pela vida. Toca nele, toca na sua carne, toca com uma doença repelente, repugnante, bem dolorosa, com muitas dores, e ele vai te negar. E Deus disse: você pode tocar, mas não tire a sua vida. E Jó foi tocado em sua saúde.
ele ficava se coçando, as feridas, as crostas, a dor, a magreza, a sua pele se enegrece, Jó se sente repelido, excluído, Jó se sente por baixo dos seus próprios servos. Seus empregados que antes ele davam uma ordem e eles obedeciam, agora eles estavam tratando Jó com asco, com desprezo, com nojo. E aquilo doía muito em Jó. A palavra nos diz que seus 3 amigos vieram de longe para visitá-lo. E quando seus amigos chegaram perto dele, ficaram 7 dias em silêncio, simplesmente olhando para Jó e balançando a sua cabeça e chorando, com pó na cabeça, em tristeza profunda. Imaginem, Jó havia aguentado tudo aquilo, todo o sofrimento, toda a perda, mas agora quando os próprios amigos ali estavam olhando para ele como um coitado, então veio um sentimento de autocompaixão. A depressão tomou conta de Jó. E Jó começa, a primeira fala dele é rejeitar-se, é dizer, por que eu não morri no dia que disseram que eu nasci? Por que eu não fui um natimorto? Por que eu não fui um aborto? Para que ter vivido? Para experimentar este sofrimento? Veio a autocompaixão. E Deus deixou que Jó falasse tudo. Jó disse, se Deus tivesse carne e osso, como eu tenho. Em outras palavras, eu não tenho sangue de barata, eu não sou de ferro. Quantas pessoas estão no sofrimento e os outros tentam consolar, e ele diz, é porque você não está no meu lugar. É porque você não sabe a dor que eu estou passando. Mas o próprio Deus se fez homem. O Filho de Deus se fez carne, habitou entre nós e passou por todo o sofrimento que o homem passa para nos mostrar o amor. E Deus deixou que Jó falasse tudo. E finalmente, Deus chama Jó para um confronto. Está em Jó 38, de 1 a 4, escrito, depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó, quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Deus falou a Jó do meio de um redemoinho. Muitas vezes, Deus falou a Elias por uma brisa suave. Muitas vezes, Deus nos fala na calmaria, na tranquilidade, no silêncio. Mas muitas vezes Ele vai nos falar no turbilhão de um redemoinho. Onde o redemoinho passa, ele arranca tudo, ele levanta, ele faz um alvoroço. E Deus estava no meio do redemoinho e falou a Jó, onde você estava? Deus trouxe uma lição para Jó da sua soberania, de que Ele está no trono, de que Ele controla todas as coisas, de que Ele está reinando e governando sobre circunstâncias, sobre a história, sobre o homem. Esta palavra. E Deus disse mais a Jó, cinge, pois, os teus lombos como homem. Eu te perguntarei e tu me hás de saber. Jó estava ali expondo a sua mágoa, expondo a sua magreza, expondo a sua enfermidade, expondo a sua tristeza, expondo a sua depressão. E Deus disse, fica em pé, veste-te como homem e eu falarei com você e você me responderá. Cinge-te como homem. A oração, ela vai implicar nisso, falar como homem. Deus, o Filho de Deus se fez homem e compreende o coração do homem. A Bíblia fala que Deus lembra da nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus conhece a nossa fragilidade, Deus conhece as nossas fraquezas, mas Ele diz, eu quero falar com você como homem. Pare de choramingar. Pare de achar que você é o menor. Pare de achar que você é ninguém. Fique de pé e fale com Deus. Converse com Deus e ouça o que Ele tem para falar com você. A oração implica nisto. A outra palavra para Shazak é ser constante. Orar é estar na presença de Deus com perseverança até receber a resposta do Espírito Santo. Ser constante. Orar é perseverar. É não parar de orar até receber a resposta. Ser constante. Nós vamos ver em Lucas 18, de 1 a 8, Jesus conta uma parábola
de uma viúva pobre. O texto diz no verso 3, havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aquela viúva, Jesus disse, que vinha todos os dias e batia à porta do juiz, dizendo, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Mas ela era uma viúva, não tinha um marido para trabalhar, não era como hoje que as mulheres pegam no trabalho e têm um ganho semelhante ao do homem. E ela era pobre, não tinha recursos para pagar a sua causa. O juiz deveria receber o dinheiro pela causa, mas ela foi ao juiz e dizia, julga minha causa, julga minha causa. Era como se ela estivesse implorando o seu favor. Ela não tinha o que oferecer, apenas pedir, por favor, julga minha causa. E ela perseverou. E aquele juiz que era mau, que era iníquo, que era ímpio, ele disse, olha, eu não temo a Deus, eu não estou nem aí para os problemas dessa mulher, se ela quiser viver, vive, se quiser morrer, morra, mas ela está me chateando, ela está me importunando, ela está todos os dias na minha porta. Eu vou julgar a causa dela para ficar livre desta mulher. E Jesus disse, se esse juiz mau, ele julgou a causa dela porque ela perseverou, não fará justiça o Senhor de toda a terra em favor daqueles que estão perseverando diante dele. Jesus estava dizendo, olha, é necessário perseverança na oração. Jesus mesmo orou a mesma oração 3 vezes ali no Getsemane, nos dando um exemplo de perseverança na oração. Ele orou com as mesmas palavras. Pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aquele momento era um momento difícil. O Senhor precisava da presença do Pai. Orar é perseverar. Também orar é fazer-se poderoso. Orar é usar a autoridade dada pelo Senhor Jesus à igreja para trazer o cumprimento da vontade soberana do Senhor. Fazer-se poderoso não é que a pessoa vai ser poderosa. Eu me lembro que um dia uma irmã me pediu, pastora Ângela, faz uma oração poderosa para mim, eu preciso de uma oração poderosa. Eu respondi para ela, irmã, eu só sei orar para um Deus que é poderoso. Não sei fazer uma oração poderosa. Não há pessoas que são poderosas. Tenho poder, ou eu tenho a força, eu tenho o poder. Mas quem tem o poder é o nosso Deus. É a Ele que nós vamos pedir, é a Ele que nós vamos nos dirigir e vamos receber das suas mãos. Então, fazer-se poderoso é usar a autoridade da palavra de Deus. O Senhor disse que o que ligássemos à terra seria ligado aos céus. Usar a autoridade do Senhor. Em João 11, 41 a 44 está escrito. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Antes de usar a palavra de autoridade, Jesus falou com o Pai, Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. A autoridade que está sobre nós nos é dada por Deus, que é o dono, que é o Senhor, que tem todo o poder, que tem toda a autoridade. Ele é o Senhor. Jesus disse, Pai, eu te dou graças porque sempre me ouves. E então ele disse, eu estou dizendo isto por causa da multidão, para que a multidão saiba que eu estou fazendo isto. É no teu poder, é na tua autoridade. Então Jesus veio diante do túmulo e gritou, Lázaro, vem para fora. Palavra de autoridade. E Lázaro sai amarrado, Lázaro sai todo atado no poder
da palavra de Jesus. Autoridade o Senhor nos dá quando estamos debaixo da sua autoridade, da autoridade da sua palavra. Ele nos dá, ele nos reveste com este nome glorioso, o nome de Jesus. Também orar, esta palavra shazak implica em ser urgente. Orar é saber que Deus nos responde no tempo certo, mesmo que as circunstâncias nos apressem e queiram nos forçar a desistir. Orar é saber que Deus tem o tempo dele, o tempo certo. Muitas vezes estamos orando e pedindo, ó Deus, tem misericórdia, ó Deus, me dá esta bênção, ó Deus, eu preciso. E o tempo vai nos espremendo contra a parede, a situação vai se fechando e Deus tem aquele momento. Deus trouxe o povo de Israel para um lugar onde eles estavam num beco sem saída. Onde Faraó pensou, eles estão perdidos no deserto, eles estão indo por um caminho que não tem saída. O povo vai por um caminho que tem montanha de um lado e do outro. E chegam numa praia diante do Mar Vermelho. E na frente está o mar, e dos lados as montanhas, e atrás está Faraó. E o povo então clamou e Moisés disse, esperem, os egípcios que estão aí atrás, nunca mais os vereis. O vento sopra toda aquela noite, Moisés estende o cajado, a vara para o mar e o mar se abre e o povo passa. Deus operou seu sinal de maneira tão maravilhosa no tempo dele. O milagre do Senhor. Em Atos 12, de 4 a 8, está escrito, tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro fora preso, mas a igreja estava orando. Havia 4 quaternos de soldados, 12 soldados, vigiando Pedro e ligados a ele, pelos braços, pelas pernas, por correntes. Mas Pedro, naquela noite, no dia seguinte ele seria morto, seria apresentado aos judeus. Naquela noite, Deus envia seu anjo para libertar Pedro, como resposta de oração. Deus esperou até o último momento para que Pedro fosse livre da prisão. A outra palavra para shazak, para oração, é fazer-se forte. Orar é saber que Deus tem seus planos maravilhosos para salvar e operar com poder nos corações, mesmo que se passe pelo vale da sombra e da morte. Deus tem poder. Nós devemos saber isso, que o poder pertence ao Senhor. E orar é saber que Deus não está fazendo as coisas de qualquer maneira. É saber que Deus tem um projeto, um plano em todas as coisas e confiar e descansar no amor de Deus, na sabedoria de Deus, nos planos de Deus para a nossa vida. Fazer-se forte nos momentos difíceis. Em Atos 16, 25 a 26 está escrito, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de oração, de prisão, escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Paulo estava preso. Paulo e Silas haviam recebido muitos açoites, seu corpo estava dolorido, quem sabe febril, com as marcas, com as feridas das chicotadas, das varadas que receberam. Quem sabe os rins doendo, o pulmão, a respiração ofegante. Mas Paulo e Silas, o texto nos diz que era meia-noite. Meia-noite, o momento mais escuro. E ali eles podiam olhar para si e podiam pensar, puxa, vale a pena ser cristão? Vale a pena seguir a Cristo? Olha o que está acontecendo conosco. Nós fomos presos por causa deste nome, Jesus. Fomos açoitados por causa deste nome, Jesus. Estamos feridos, estamos imobilizados aqui com os nossos
braços presos em algemas, a gente não pode coçar a cabeça, não pode passar a mão na ferida, não pode se mover, estamos aqui numa posição, minhas pernas estão dormentes, meus braços estão dormentes, eu estou cheio de dor, está terrível, eu quero chorar, eu quero gritar, eu quero gemer. Mas Paulo e Silas, meia-noite, em todo desconforto, eles oravam e cantavam, adoravam a Deus. E os companheiros de prisão escutavam as canções e a oração. O que eles estavam orando? Eles estavam orando pelos seus companheiros de prisão, estavam orando pelo carcereiro, estavam orando em gratidão a Deus. E a Bíblia diz que veio um terremoto e soltou-os, livrou-os da prisão. Orar é ser forte e confiar. Orar é trazer os céus à terra e ser envolvido pela doçura da presença de Deus que enche o coração de paz. Orar é ter esta comunhão gostosa com o Senhor e deixar fluir do coração a paz, a doce paz que só o Senhor pode dar. Que você possa viver nesta comunhão tão gostosa com o Senhor e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa encher o seu coração e fluir de sua vida através de você, hoje e até aquele dia glorioso, quando o Senhor vier nos buscar. Que Deus te abençoe.